Olá, mais uma vez, mais uma aula e com muita alegria quero cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos para uma aula com o tema O Paralítico de Betesda. Isso mesmo, também abordado no Evangelho de João. Nós estamos estudando, já temos no nosso canal alguns vídeos estudando o Evangelho de João e desta feita nós vamos para o tema O Paralítico de Betesda, o terceiro sinal. Então, se você que está nos assistindo com o nosso canal Cristo Esperança, é importante você fazer, deixando o seu like, o seu joinha aí e o seu comentário no vídeo, pois isso nos ajuda a ainda mais o crescimento e a expansão do reino de Deus, que é o nosso objetivo. Vamos lá. O paralítico de Betesda. Encontramos em João capítulo 5, versículo 1 e 3, quando diz: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. João capítulo 5, do 1 ao versículo 3. Encontramos nesse texto o paralítico de Betesda. Então, você que está aí já no nosso canal, o nosso objetivo é mostrar a palavra de Deus e fazer a sua interpretação. Observe nesse texto algumas importantes declarações. Quando diz, havia uma festa entre os judeus. Isso quer dizer que dentro do calendário judaico, os judeus celebravam 7 festas anuais. As 7 festas anuais, pelo menos 3 delas, era necessário que todo homem comparecesse nessas 3 festas anuais. Jesus, mais uma vez, aproximando uma destas festas, como diz, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Olha como é importante que ele, na aula passada, dissemos que ele tinha descido para sua casa, quando passou por Samaria, pelo Caná da Galileia, e voltou para morar em Cafarnaum. Pois bem, agora ele vem novamente subindo a Jerusalém. E agora, dentro desse texto, você encontra próximo ao templo, ali, a Jerusalém, próximo a uma porta das ovelhas. E perto dessa porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, e que tem 5 alpendres. Nele havia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Na continuação do texto de João, encontramos esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? João, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 6. É bom fazermos aqui uma colocação para entendimento. Nós temos um texto que está fechado entre colchetes. Alguns afirmam que esse texto que está em colchetes, esperando que o movimento das águas, não consta nos originais. Todavia, nós queremos nos ater apenas com o milagre, o paralítico de tanque de Betesda.
A Bíblia registra que estava ali um homem enfermo, 38 anos, e Jesus vendo-o deitado. Observe que também Jesus, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Quero chamar a sua atenção neste momento para esse estudo não vou me prender na questão do original, mas me prendermos aqui para mostrar a importância de Jesus atender a necessidade desse homem, quando sabendo ele que já havia muito tempo. Quanto tempo? Aqui registra 38 anos. Isso não quer dizer que o homem é paralítico há 38 anos. Mas ele estava paralítico há 38 anos. Então vai muito tempo. Se Jesus inicia o seu ministério com 30 anos, observe que esse homem de sofrimento, ele tem mais do que os anos do ministério de Jesus. Esse homem constantemente estava em Jerusalém. É importante dizer que quando nós encontramos no texto dizendo que ali havia uma grande multidão de enfermos, é porque nessa festa que acontecia em Jerusalém, muita gente, muitas famílias subiam para essa festa. E você já viu que muitas pessoas vão para uma festa e tinha esse lugar que tinha água e que dava para se banhar. Esse lugar ali, então muitas famílias subiam para a festa, mas era como se tivesse um lugar que deixava os seus enfermos. Não quer dizer que esses enfermos, esses paralíticos, viviam ali o tempo todo, mas era uma espécie das pessoas deixarem nesse lugar os seus doentes, os seus acamados, e ali ficava essa multidão. Talvez era por esse motivo que tinha essa condição de que, se vendo o movimento das águas, era necessário que eles ficassem ali atentos para o movimento das águas. Esse movimento era esperado por todos aqueles, mas somente aquele que descesse primeiro. Observe que está dito que o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, sarava de qualquer enfermidade. Se esses doentes de muitas famílias que subiam, a verdade era querer também ser liberto. Por essa razão, você vai encontrar esse homem, quando Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Ele não responde diretamente à pergunta de Jesus. É como se ele buscasse uma alternativa. Então esse lugar, o tanque de Betesda, era conhecido. Me chama a atenção que esse lugar também, tendo essa quantidade de pessoas, Jesus vai ali e cura somente esse homem que está deitado há muito tempo. E ele lhe pergunta: queres ser curado? Parece ser até uma pergunta para um homem que já está doente, clamando, né? Sentindo que a sua família deixava ali, ia para a festa e deixava naquele lugar. Ao término da festa, os familiares pegavam os seus enfermos e conduziam novamente para suas casas. Talvez ali seria o lugar. E esse homem, eu estou acreditando que ele já estava cansado de ficar nessa fonte, nesse tanque, e ele reclama isso para Jesus. Observe que esse tanque, Jesus pergunta: queres ser curado? E aí no texto você vai encontrar dizendo que esse homem: Senhor, não tem ninguém por mim. Não tem ninguém. As minhas dificuldades são muitas e não tem ninguém que me lance. E quando eu estou desejoso, querendo, outro já desceu antes de mim. Observe que parece que ele está tão frustrado que ele procura dizer:
Quem sabe hoje o Senhor, que se preocupou comigo, pode então acontecer que no movimento das águas eu seja o primeiro a descer e ser curado da minha enfermidade. Essa é a lógica que nós estamos estudando. Jesus, sabendo que ele estava assim há muito tempo, foi por isso que ele perguntou: queres ser curado? É importante dizer que Jesus está de volta a Jerusalém. E quando isso acontece, de volta de Jerusalém, como eu disse, Jesus tinha acabado de chegar, evangelizou as proximidades de Caná da Galileia, de Cafarnaum, todas aquelas cidades ali perto do mar de Genezaré, perto dali do local onde muitas pessoas transitavam, e Jesus foi fazendo o milagre. Mas nesse tanque, quando Jesus volta a Jerusalém, ele vai a esse tanque de Betesda. O tanque de Betesda, localizado próximo à Porta das Ovelhas, e ali se concentrava uma grande multidão. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Para que nós tenhamos uma noção, temos aqui um mapa para facilitar a sua compreensão. Jesus, da Galileia, quando estamos aqui, Corazim, Cafarnaum, Caná da Galileia. Então observe que Jesus sai de Cafarnaum para Jerusalém. Ele vem para Jerusalém. Nessa chegada em Jerusalém, ele vai ao lugar da Porta das Ovelhas. Aonde essa Porta das Ovelhas? Bem próximo ali ao templo havia. E essa concentração de multidão de enfermos. Isso é muito importante. Jesus está pronto para atender às necessidades. A Porta das Ovelhas. Nós encontramos o texto bíblico que pode respaldar a isso, apenas para uma informação maior. Neemias capítulo 3, versículo 1. Você encontra essa porta chamada Porta da Ovelha. Porta das Ovelhas. Então observe que no templo, em Jerusalém, a cidade continha várias portas. E a Porta das Ovelhas, citada isso em Neemias, quando restaurava a construção do templo em Jerusalém. Encontramos o versículo que diz: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a Porta das Ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. E você pode continuar em Neemias capítulo 3, vendo quando a reforma, na volta do cativeiro, então eles retomam a reconstrução da cidade de Jerusalém e a Porta das Ovelhas. Neemias reedifica essa porta. É provável que essa Porta das Ovelhas era onde muitas ovelhas entravam para ser oferecidas como sacrifício no templo ali para expiação junto à comunidade judaica. Então observe que é muito importante que Jesus vai à Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas é onde tem as ovelhas que vão para o sacrifício. Porque Jesus Cristo é a porta e o bom pastor das ovelhas. É nessa Porta das Ovelhas que ele encontra o paralítico de Betesda. Nessa porta, bem próximo a esse tanque de Betesda, está a Porta das Ovelhas, que biblicamente nós encontramos no texto e estamos aqui enriquecendo o seu
conhecimento. Poderíamos ver todas as portas que temos à cidade: a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, porta da fonte, porta da água, porta dos cavalos, porta oriental e porta de ouro. Nós tínhamos em Jerusalém, ali, muitas portas. Jesus, vendo deitado, em João capítulo 5, versículos 6 e 7 na sequência. Observe que Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João 5, 6 e 7. Observe que aqui, como disse anteriormente, após a pergunta que Jesus Cristo diz a esse homem que está ali deitado, esse paralítico: queres ser curado? Ou, que lógico, se ele está ali com muito tempo, há 30 anos sofrendo de uma enfermidade e vindo geralmente para esse tanque, e ele reclama dizendo: olha, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quem sabe esperava ser Jesus agora que colocaria no tanque. Na continuação do versículo 8, que estamos estudando, encontramos: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. João capítulo 5, do 8 ao 10. Olha que interessante, Jesus está preocupado e quer dar liberdade a um homem que está preso por uma enfermidade. Há 38 anos sofrendo. Quantas vezes, entre as festas anuais, esse homem subia para Jerusalém junto à sua família e tinha o lugar que ele estava já como cansado de ficar. Cansado porque os seus familiares entravam no templo e deixava ele beira essa fonte, a essa água, e esperando ele que pudesse ficar curado. Quando Jesus pergunta, é porque ele sabia da necessidade desse homem. Mas o que é interessante é que Jesus Cristo chega a esse homem no dia de sábado. O sábado, ele foi estabelecido por Deus como o dia do descanso. Mas você sabe por que Deus estabeleceu o sábado? O sábado Deus estabeleceu como descanso para os escravos, para aquele trabalhador que trabalhava, para dar descanso às pessoas necessitadas. Quem sabe o sábado como um descanso. Jesus estava chegando para aquele homem e queria dar a ele descanso de estar sofrendo por 38 anos. Jesus é o sábado. Jesus é o repouso. Jesus é o descanso. E Jesus entra na porta da ovelha porque ele é o pastor da ovelha. E ele sabe que ali tinha um homem necessitado de dar a ele liberdade. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus é o Senhor do sábado. E ele disse então aos judeus: não é lícito você carregar a tua cama no sábado. Olha como é interessante que tem pessoas que não se preocupam com o estado do teu sofrimento, mas se preocupa com aquilo que às vezes pode ser a sua alegria. Nunca se preocuparam
com o sofrimento, com o dia a dia daquele homem paralítico à beira do tanque, porque estava sofrendo. E quantas vezes vinha, e ele chega a reclamar: não tem ninguém por mim. Mas agora, após a cura, ele já tem muita gente por ele. E eles então perguntam: hoje é sábado e você não pode carregar o leito, não pode carregar a tua cama. Que interessante. Muitas vezes isso também acontece conosco. Acontece com aqueles que querem fazer o melhor para Deus. O quadro, quem sabe, espiritual dos judeus estava na cegueira judaica. Era realmente muito grande e havia muita maldade em seus corações. Em João capítulo 5, versículo 14 e 16, encontramos o texto que diz: mais tarde, Jesus encontrou no templo. Ele disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Os judeus estavam cegos espiritualmente. Quem sabe apegados na sua condição apenas da lei. Eles olhavam para o sábado, mas quando viu que o homem que estava curado, carregando a cama, Jesus havia orientado o homem e disse: olha, pega a tua cama e anda. E o que o homem fez? O homem entrou no templo e foi adorar ao Senhor, coisa que ele não conseguia há muitos anos, entrar no templo. Ele agora, ele pode entrar. Ele pegou a sua cama e carregou e foi para onde mais ansiava a sua alma, entrar no templo. E ele entrou e começou a adorar, quem sabe a louvar a Deus. Mas nem sequer esse homem conhecia Jesus. Ele ainda não tinha identificado quem o havia curado. E quando Jesus então entra no templo, olha quem encontra dentro do templo. Olha quem está lá dentro do templo. Está dentro do templo aquele paralítico que havia sido curado e que Jesus disse: pega a tua cama. E olha como interessante, Jesus encontra ele dentro do templo, já alegre, feliz, adorando. E ele tinha sido indagado quem tinha feito isso, como que ele... E Jesus tinha dito: olha, entra e fica tranquilo, vai embora. Jesus dá liberdade para aquele homem. Mas quando Jesus entra no templo, observe o texto que Jesus encontra dentro do templo, aproxima dele, quem sabe, dá um toque no seu ombro e disse: já que você está curado, deixa eu te fazer um alerta. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui nós temos a impressão de que a paralisia daquele homem tinha a ver com alguma consequência de pecado. Talvez não é diferente da mulher a qual Jesus disse: vai e não peques mais. Jesus está dizendo para aquele homem: olha, já que você agora está curado, não faça mais nada, porque para não te acontecer coisa pior. Nós temos aqui a condição de que esse homem não havia nascido paralítico, mas havia acontecido na sua vida essa paralisia.
E o homem retirou-se dali e viu alguns judeus que já havia perguntado para ele quem havia curado. E como esse homem não teve condições de informar, agora ele sabe quem havia curado, porque Jesus está dizendo e ele reconhece Jesus. E esse homem vai e fala para os judeus que Jesus havia o curado. Então os judeus começam a perseguir Jesus por causa da cura daquele homem que havia curado no sábado. Jesus então está pronto para responder às perguntas dos judeus cegos, que então só estão pensando na legalidade da lei. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Jesus está respondendo no versículo 17: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus está se igualando ao Pai. É mais uma situação que os judeus não querem ouvir. Jesus dizer que é filho de Deus. Então, a cura do paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade da sua obra frente às tradições judaicas. Quantas vezes Jesus quer fazer um grande milagre e você está preso sem realmente numa condição, observando de que forma Jesus Cristo veio para dar liberdade aos cativos. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. O sábado era descanso para os animais. Ninguém trabalhava. Os proprietários não trabalhavam. Logo, os escravos gozavam de um dia de descanso. Quem sabe muitos escravizados estão. E aonde Jesus quer chegar, dar liberdade àqueles que estão escravos pelo pecado. É por isso que muitas vezes precisamos entender, Jesus continua fazendo o milagre da transformação e da cura da paralisia que muitas pessoas ainda hoje têm. Jesus é a libertação para a sua vida. Quero crer que algo deixo para a sua vida como lições a ser extraída desse texto. E se você chegou até aqui comigo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque sempre que subirmos um novo vídeo, você é identificado. Quero e espero ter trazido importantes declarações desses versículos, desse texto sagrado. E espero encontrar que no próximo encontro, se Deus assim nos permitir, até lá, na paz do Senhor.